É isso aí, muito boa noite, senhoras e senhores, ligados aqui no Portal Fala BP. Hoje nós estamos aqui com a vereadora Kátia Micki e também com Elias da Silva, que falará um pouquinho com a gente hoje sobre o tema mulheres, mulheres e profissões e suas dificuldades. Então o tema de hoje será mulheres. Vamos começar então, Elias? Vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Elias. Eu estou aqui hoje nos bastidores, vocês só ouvirão minha voz, porque hoje nós estamos convidando as mulheres para falar a respeito desse assunto. E por que a gente vai falar desse assunto? Porque é Dia das Mulheres? Não. É a Semana das Mulheres? Não. É que a gente tem notado ultimamente e que está existindo uma depreciação nos direitos das mulheres. Então, em pleno século XXI, a gente está vendo, por exemplo, casos de abuso sexual na Caixa Econômica Federal, provocada por pessoas de alto escalão, coisa que a gente nem imaginava que poderia acontecer. E também vamos falar das profissões das mulheres, da dificuldade das mulheres. Nós estamos hoje aqui com duas mulheres, duas jovens mulheres, uma que é vereadora, tem 3 jornadas, na verdade, é vereadora, mãe e advogada. E também com a Gabriela Barbosa, que vai fazer 22 anos dia 7, mas já é uma jornalista credenciada. Então vamos falar disso. Vou começar aqui perguntando para a vereadora a respeito dessa coisa do assédio moral e do assédio sexual no trabalho. Qual que é a diferença dos dois? Os dois têm a mesma importância? A senhora tem alguma ideia? Boa noite a todos. Boa noite, Gabriela. É um prazer estar aqui com você, Elias também, batendo esse papo aqui no Portal Fala BP. Cumprimento também o pessoal que está nos assistindo em casa. Espero que o pessoal mande pergunta para a gente debater sobre a questão das mulheres. Isso que você colocou, Elias, a respeito do assédio moral e sexual em pleno século XXI, numa instituição grande, reconhecida pelo chefe máximo numa instituição como a Caixa Econômica, nos choca, né? De imaginar que isso possa estar acontecendo. Na verdade, isso acontece em todos os setores, né? Iniciativa pública, privada, as mulheres sofrem ainda, em pleno século XXI, todo tipo de assédio. E isso acontece porque a gente ainda vive resquícios de uma sociedade ainda muito machista, mas que advém do patriarcalismo, né? Que era uma sociedade que se originou fundada no homem que chefiava a família, que vivia a vida pública, a mulher ficava restrita à esfera privada. E aí as mulheres ocupando outros espaços agora, e aí fica nesse choque social, né? Muitos homens ainda não conseguem lidar muito bem com isso e acreditam ainda que a mulher é algo que pertence a ele. Olham a mulher, Gabriela, como um corpo que tem dono, a mulher como alguém que pode ser mandada, que tem que ser comandada, né? E que tem que ser submissa também. Isso acontece em muitos ambientes de trabalho, onde o chefe, né, a autoridade é o homem e a mulher tem um cargo de submissão, né, um cargo inferior ali na hierarquia. E isso acontece muito. E o nosso trabalho, Gabriela, aqui é debater esse tema, falar sobre isso, para que as pessoas também debatam isso e tentem pensar medidas para a gente combater na prática, né? Seja através de instrumentos como leis ou políticas públicas, mas no dia a dia. Você mesmo, Elias, como alguém na sociedade, um homem, pode, através do seu discurso, da sua fala, tentar inibir atitudes como essa. Não aceitando piadas machistas, por exemplo, é uma boa iniciativa. Gabriela, vou fazer uma pergunta para você. Você, como jovem e jornalista, você já sentiu alguma dificuldade, alguma coisa assim, quando você está na rua, entrevistando as pessoas, homens, alguns... Porque às vezes não é nenhum assédio direto, aqueles olhares, aquela torcida de boca, aquela coisa assim. Você já sentiu isso na pele? Sim, boa noite novamente a todos que estão nos assistindo. Já várias vezes, né? O jornalismo é uma profissão que hoje tem muitas mulheres. Mesmo assim, ainda a gente encontra muitos obstáculos como esse. Às vezes a gente está numa reportagem, entrevistando alguém, e a pessoa, né, como uma atitude machista, tenta tirar você, assim, da direção e tenta te menosprezar diante de outras pessoas só pelo fato de você ser mulher, e isso acontece muito. Já aconteceu também vários ataques diretos por ser mulher, acredito, né? Porque quando é com homem é meio, um pouco mais difícil de acontecer, porque o outro fica meio receoso da reação da outra pessoa, né?
E quando é com uma mulher, que a pessoa tem aquela ideia de fragilidade, de ser mais sentimental, emocional, eu acho que isso afeta diretamente, e acontece muito, bastante. Vereadora, uma coisa que eu notei que essa coisa do assédio sexual já não é de hoje, é de muito tempo. E antigamente, vamos dizer assim, a mulher era assim, ah não, eu aceito, porque na verdade é um elogio, é uma coisa. Mas depois isso aí a gente foi percebendo que não tem nada de elogio, que não tem nada de construtivo. Tem, na verdade, para diminuir a figura da mulher. Uhum. Tanto que nesse caso específico da Caixa, aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o assédio sexual, e depois, como as mulheres começaram a reclamar, houve o assédio moral. Então, vamos falar um pouco do assédio moral, que às vezes a pessoa está sofrendo assédio moral na empresa dela e ela não consegue perceber isso. Então, o que é o assédio moral numa instituição, particular ou privada? Olha, eu, como advogada, eu não atuo no âmbito trabalhista, né? Então, tecnicamente, eu não sei explicar muito bem as diferenças de uma maneira, assim, mais profissional. Mas o assédio moral que eu entendo é quando aquele funcionário fica sofrendo, tipo, perseguições, humilhações constantes, né? E isso de forma continuada, né, no ambiente de trabalho e acaba configurando esse assédio moral, diferente do sexual que tem um outro cunho, né? É que o assédio sexual normalmente é efetuado dos homens para mulheres. Raramente é o Uhum. contrário. Eu não sei em nível assim, que a pessoa, ou a mulher está na alta direção e pode. Mas normalmente é o contrário. Agora já o assédio moral já acontece em todos os níveis de homem para mulher. O assédio moral também pode ser quando a pessoa começa a depreciar o funcionário. Ah, você não sabe fazer nada. Também. Oh, tudo que você faz está errado. E outra coisa, chamar a atenção da pessoa no meio de todo mundo. Então esse é o assédio moral. O que me chamou a atenção, que nesse governo, que eu digo governo federal, parece que isso aí piorou ultimamente. Deu uma decaída nos direitos das mulheres de uma maneira geral. A senhora percebeu isso também? Percebe isso no dia a dia? Percebo, sim, pelo próprio discurso, né, do presidente da República. Um discurso que é extremamente machista. Desde antes dele ser presidente da República, já tinha um discurso e um incentivo ao desrespeito às mulheres. Não foram poucas as falas que o nosso presidente deu depreciando a figura das mulheres. Então, quando a autoridade máxima de um país tem atitudes como essa, machistas, que depreciam a mulher, isso faz com que isso seja um exemplo para que outras pessoas que têm uma tendência ao desrespeito, já tenham isso, o machismo enraizado, achem que podem reproduzir também esse tipo de conduta. Isso ele faz, então, que a violência fique maior pelo exemplo negativo que ele dá e também pela falta de políticas públicas, já que sob o governo dele, muitas ações e políticas públicas que eram voltadas para a mulher nos governos anteriores acabaram sendo ou extintas ou deixadas de lado e dado menos importância para essa parte da Secretaria Especial de Política para Mulheres. Muito bem. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Falamos desse assunto da, do sexual e de. Agora vamos passar um pouco do assunto de carreira. Assédio moral. Assédio moral e assédio sexual. Já falamos desse assunto, vamos falar um pouquinho de carreira agora, de carreira das mulheres, a dificuldade que as mulheres têm dentro da carreira. Então, até vou perguntar para a Gabriela, ela como jornalista e jovem, você sente alguma dificuldade, você tem alguma coisa a dizer a respeito da profissão, até para as outras mulheres, para as outras meninas que queiram ingressar nessa carreira, tem alguma coisa para dizer a respeito da sua experiência? Sim, lógico. Eu comecei no jornalismo já tem um tempo, né? Já tem alguns anos. E foi muito difícil, porque no começo é tudo muito bom, tudo muito legal, mas voltado para aquele lado de muitas pessoas te olharem de uma forma estranha. Até por ser jovem, ser mulher e trabalhar numa profissão que é o jornalismo, né? Que querendo ou não é uma profissão muito violenta. Ninguém tem a ideia de que é muito violento, mas é bem violento. Mas tirando isso, eu acho que é uma profissão maravilhosa, porque você lida com informação, você tem que lidar com dados, com fatos, tem que averiguar se aquilo é real ou não, né? E isso é muito, muito interessante e muito intrigante também, porque, como eu disse, hoje no jornalismo existem milhares de mulheres.
Só que o preconceito começa dentro também pelo lado das mulheres. Tem muitas mulheres que olham, assim, né, as mais velhas e ficam pensando, nossa, mas você é jornalista agora? E por que você escolheu esse ramo? E fica te indagando sobre várias coisas. Então, é muito difícil. Para todo lado que você vá, tem alguns questionamentos e vários olhares que não são legais, que na maioria das vezes incomodam. Então, você tem que ser bem firme, saber o que você quer realmente e não desistir, não. Tem que ir e continuar estudando, pesquisando e cada vez aprendendo mais, que dessa forma você também consegue, você aprende mais a forma de lidar com outras pessoas, né? Com esses olhares, com esses comentários. Então, a experiência, os anos que vão passando, eu acho que é muito válido. Então, é isso. Eu acho que tem que continuar mesmo investindo, estudando, pesquisando e aprendendo a lidar com os atos das outras pessoas também, né? Recentemente, essa semana aqui, a gente teve um caso que o presidente ele perdeu na primeira instância em São Paulo e vai ter que pagar uma indenização para uma jornalista que ele fez uma insinuação que ela estaria, teoricamente, assim, trocando informações por favores sexuais. Ela processou e o pessoal, já na primeira instância, ela ganhou em São Paulo e, lógico, o presidente pode apelar, tal. Mas isso, essa coisa de ele estar sofrendo, já sofresse essa pressão também do judiciário, você acha que isso vai, vamos dizer assim, melhorar as condições, pelo menos para a repórter mulher? Creio que sim, mas também tem muito aquela parte que eu falei da dificuldade dentro do próprio jornalismo, né? No meu caso, na questão do jornalismo. Porque nessa questão não é nem mais os homens ou mulheres, são todos. Todos. Então todo mundo tenta embarrear. E nessa questão de especificamente da mulher, tem também a maioria das mulheres dentro do jornalismo que ficam fazendo alguns tipos de comentários que acabam inibindo a outra pessoa de denunciar, de falar alguma coisa, ou então de expor a situação. Mas conforme vai passando, né, quanto mais casos desses vão acontecendo, eu acho que fortalece sim bastante nessa área da equipe jornalística, sim. Vereador, agora nessa parte de carreira, nós estamos vendo que a política está precisando de mais mulheres, muito mais mulheres, entendeu? Então, apesar de existir essa cota na campanha, né, na candidatura, que eu acho que é de 30%, né, das mulheres, quer dizer que em cada 10 candidatos hoje, 3 têm que ser mulheres. É isso? Sim, esse sistema de cotas, Elias, já existe desde 1996 ou 97. Já é um sistema antigo, né, de ações afirmativas que são muito importantes e teve o resultado de incluir mais mulheres. Esse sistema de cotas prevê que nas nominatas, nas eleições proporcionais, 30% das chapas seja de um determinado gênero, né? Geral, a gente usa para mulher porque os nomes já estão ali, mas não poderia ter 70%, poderia ser 30% de homens, garantir 30% de determinado gênero. Isso surtiu algum resultado, mas de uns tempos para cá acaba que a gente está crescendo muito pouco no número de mulheres ocupando efetivamente as cadeiras nas câmaras, nas assembleias e no Congresso. E por isso que lá no Congresso Nacional tramita outros projetos de lei também de ações afirmativas que prevêem medidas talvez que trouxessem mais efetividade, como a garantia de cotas para cadeiras mesmo nos parlamentos. Então, se aqui em Barra do Piraí tem 11 vagas, então 3 vagas deveria ser da mulher, 30% das cadeiras reservadas para as mulheres. Isso traria uma efetividade maior para colocar mesmo, sabe, Gabriela, as mulheres ocupando os espaços. Porque, por exemplo, de 2016 para 2020, nas eleições municipais, a gente só teve um aumento de 2% de mulheres eleitas. Muito pouco. A gente está avançando de forma muito, muito lenta. E por isso que é necessário outras ações, além das cotas nas nominatas, para garantir a participação das mulheres na política. Aqui em Barra, por exemplo, a gente ficou 12 anos sem nenhuma mulher nessa legislatura. Nós temos 2 mulheres, mas a gente representa menos de 20%, né? Então a gente precisa avançar na legislação para garantir mais efetividade, mais participação. Por que a senhora atribui esse fato da mulher não se interessar para a política? Essa coisa que a gente falou desse restício machista do homem também inibe a mulher de ir para a política? O que eu tenho notado? Para todas as mulheres que eu converso assim,
e fala, por que você não entra para política e tal? Ela sempre fala uma coisa, não, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. Até o brinco fala assim, o político que está lá adora isso, adora que você não goste, que você não... Então, o que está faltando para as mulheres assumirem essa posição? A respeito da cota, como você disse, né, a gente está havendo uma demanda para cota na cadeira, mas pelo que eu estou sabendo, isso vai começar com 10% e depois seria gradual. Crescer gradualmente até acho que o ano 2020 atingir 20%, que será o máximo, nunca será 30%. Mas mesmo assim, qual é o incentivo que está faltando para as mulheres irem para a política? Falta, na verdade, as mulheres gostam de política, sim. Geralmente as pessoas acabam tendo muita ojeriza por política, por ambiente político, e isso que você falou, isso é interesse dos políticos já dominam. Fazer com que a sociedade, as pessoas de uma maneira geral, encarem a política como algo sujo, algo que repele, porque aí fica para quem já está lá, né? Então as mulheres já têm essa visão. Nós mulheres, a gente já vê um espaço como um espaço que não é bom de estar, e de fato não é bom de estar mesmo. Esse é um fator. Um outro fator que nos dificulta, que dificulta a nossa participação como mulheres nesses espaços é a gente ter as duplas jornadas de trabalho, porque para nós mulheres cabe a maior parte das tarefas domésticas. A gente trabalha fora e depois a gente tem que cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar dos avós, dos pais. Toda essa questão do cuidado das tarefas domésticas fica concentrada nas mulheres. Então, ela trabalha fora e tem que trabalhar em casa. Quando volta para casa, tem mais trabalho. Para o homem, ele não tem essa atribuição. Então, quando ele sai do trabalho, ele vai para o clube, faz um lobby político, ele vai para a praça, conversa, ele tem tempo de ler um jornal, falar sobre política com os amigos. Então, ele acaba tendo essa vantagem, né, no dia a dia para poder se articular politicamente, atuar mais na vida pública. A gente fica tão assoberbada que não sobra tempo para fazer isso. No meu caso, por exemplo, Gabriel, que eu sou uma mulher que consegui entrar para a política, mas o que me facilitou? Porque eu também não tinha filho, não era casada, então eu era praticamente um homem, né, fazendo as articulações que eram necessárias. Mas agora, pensa bem para uma mulher que já é casada, tem filho, que já tem toda a atribuição, que o marido não divide a tarefa doméstica, que deveria estar fazendo, já que todos os dois moram na casa, todos os dois têm filhos. E ela não consegue fazer a articulação necessária para você conseguir chegar no espaço, porque chegar no espaço de poder, se você não tem dinheiro, né, para fazer de forma tradicional, tendo aquela estrutura toda para conseguir ter os votos, você precisa fazer algum movimento, trabalhar em alguma causa social, defender bandeiras, estar articulando, conversando aqui e ali com a comunidade, fazendo esse movimento político. E a mulher, se ela está dentro de casa, presa com as tarefas domésticas, ela não consegue fazer e, por consequência, também não consegue chegar nos espaços. Um outro fator que dificulta é a questão dos partidos, que efetivamente, de fato, na prática, não estimulam a participação das mulheres. Eles só procuram as mulheres nos 45 do segundo tempo, quando chega a época da eleição, para ela cumprir os 30% das cotas. Então, coloca o nome dela lá, tem essas candidaturas fictícias, que se chamam laranja, coloca ela lá e não incentiva, de fato, a participação. Antes das eleições, não chama para integrar, fazer parte das reuniões, discutir temas, integrar a mulher mesmo nos espaços da política para que ela venha com força na eleição. Os partidos não incentivam isso. Assim, eu quero aproveitar aqui para dizer que meu Partido Cidadania é uma das exceções a essa questão partidária, porque a gente tem um grupo uma secretaria de mulheres, a M23, que faz esse trabalho. Eu mesmo participo de um programa de mentoria política chamado Elas Lideram, que a gente tem todo tipo de consultoria. A gente tem apoio psicológico, a gente tem consultoria de estrategista política, a gente tem aula de marketing político, tudo de como programar campanhas, como fazer prestação de contas, tudo isso a gente aprende. E isso é uma coisa que eu aprendi, até falei com você na última vez que a gente conversou aqui, que eu quero passar para as candidatas que vierem em 2024, de Barra do Piraí, ensinar tudo para que elas venham com muito mais competitividade para a eleição. Inclusive eu estou conversando com a Gabriela, tentando incentivá-la a
pelo menos ser um aprendiz de política, né? Um Eu também quero incentivar ao máximo a Gabriela. O que a senhora falou agora aí, eu achei muito interessante a respeito desse trabalho que o partido faz, e na verdade eu desconhecia. Sinceramente, eu desconhecia. Então, como que o partido divulga isso, esse tipo de coisa, por exemplo? Eu desconhecia esse lado do partido, por exemplo, esse trabalho com as mulheres, né, Gabriela? A gente também, eu acho que você também desconhecia isso, né? Deixa eu interromper vocês só um minutinho. Lázaro Gonçalves mandando boa noite, Dona Cátia mandando boa noite, Ezequiel falando hoje as mulheres só ocupam 16% nos cargos de vereadoras em todo o Brasil, 12% nas prefeituras, e o total de mulheres aptas a votar, segundo o TSE, é de 77 milhões e 800 mil mulheres. E teve o Cristiano, que mandou 75 estrelinhas, mandou assim, apoiando o trabalho dos jornalistas barrenses. Obrigado, Cristiano. Valeu. Legal. Então, voltando aqui... Um abraço para todos aí. Seu Ezequiel também falou os dados certinho. Ezequiel, na verdade, ele é meu irmão e ele que abastece a gente. Eu falei para ele, você tem que ficar... Ian Moreira também do Barra Alerta chegou aí. Um abraço pro Ian. Ian, um abraço aí, Ian. Então, e agora a gente estava falando de local de trabalho. Na Câmara, a senhora sofre alguma pressão por ser mulher? É mais difícil vamos dizer assim, da convivência ali no meio desse mundo machista, vamos dizer assim. O que a senhora sente ali no dia a dia da senhora ali? Como que é? Você tem dificuldade por ser mulher? Tá, antes de responder essa pergunta, você tinha perguntado sobre a questão da divulgação desse trabalho do partido, e isso a gente divulga internamente para as mulheres que já são filiadas. Agora, aqui em âmbito municipal, a gente vai tentar ampliar o trabalho do partido, fazendo a divulgação e, ao mesmo tempo, convidando mais mulheres para se filiarem, ou pelo menos para ficarem integrando ali o grupo para poder receber essas informações. Então, a gente divulga mais no âmbito interno para quem já é para as filiadas do partido. Mas para 2024, como eu que vou acabar encabeçando esse trabalho, né, a gente vai tentar ampliar a divulgação para que outras mulheres, independente se é do cidadania ou não, pode ser de qualquer partido, para receber essa mentoria e esse conhecimento que eu já adquiri, passar para outras mulheres. Eu, como uma mulher aqui na política, aqui em Barra do Piraí, posso dizer que eu nunca sofri nenhum tipo de violência política de gênero, porque sabe, Gabriela, tem a violência contra a mulher na política é tão recorrente que até se criou um termo, chama violência política de gênero, e que é um fenômeno que acontece em todos os espaços da mulher ser humilhada. A presidente Dilma, por exemplo, sofreu muito esse tipo de violência, porque toda vez que ia falar sobre ela, ou era a roupa da Dilma, ou era a orientação sexual da Dilma, ou era o cabelo da Dilma, coisa que um homem, ninguém fica reparando nisso, né, em relação aos homens, poucas exceções. Então, nós mulheres sofremos muito isso, mas eu aqui na Câmara de Vereadores e no ambiente político aqui de Barra do Piraí, eu não me recordo de ter sofrido algum tipo de violência dessa. Pode ter sido um ou outro machismo muito sutil, né? Mas não posso dizer que isso tenha atrapalhado o meu trabalho por eu ser mulher aqui. Mas a maior parte dos ambientes onde eu frequento, de política, de reunião, de articulação política, de partidos, de grupos, geralmente tem 20 pessoas. Só eu de mulher, ou eu mais uma. A gente ainda está ocupando muito pouco esses espaços, e é muito importante a gente estar cada vez mais presente, porque esses lugares decidem tudo sobre a nossa vida. E decide de uma forma que a gente não está incluído nas decisões, não. As coisas que são boas pra gente, ninguém decide. Então, eu creio que esse também seja um dos motivos que dificultam muito a entrada da mulher no âmbito político, né? Por ela já saber que vai entrar e pode, certamente, 99,9% de chance de acontecer algo do tipo. Eu acho que isso também inibe muito. Tem mais interações aqui. A Lilion tá mandando boa noite para todos vocês, falando por mais mulheres na política. Ezequiel falou que a Gabriela tem potencial para entrar na política. E o Ian mandou uma pergunta. Kátia, você como mulher sabe se você tem ou se sabe de algum projeto especial para as mulheres que são vítimas de abuso sexual ou de violência doméstica? Se tiver, conta pra gente. A gente tem a famosa Lei Maria da Penha, que é uma lei federal que
que vale em todo o território nacional. Então, a nossa lei referência para violência, todo tipo de violência contra a mulher, é a Lei Maria da Penha. Aqui em âmbito municipal, até a gente aprovou agora, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, através de um projeto de resolução na Câmara de Vereadores, criando a Procuradoria da Mulher na Câmara. Então a gente vai ter uma estrutura, até hoje estava vendo uma sala, um lugar que a gente organizar lá na Câmara, uma estrutura onde vai ter eu e a Roseli como procuradoras da mulher. A gente vai receber denúncias de violência doméstica, fazer articulação para aumentar a participação de mulheres na política, fazer interlocução com os atores do enfrentamento da violência contra a mulher, para a gente conseguir ter avanços aqui no nosso município, porque a gente, no que se refere à política para mulheres, a gente está muito atrasado, a gente não tem quase nada. E a partir dessa Procuradoria da Câmara que a gente criou, até quero agradecer ao presidente da Câmara, que é o Tiago Soares, que foi um incentivador para a gente conseguir criar a Procuradoria, e também os vereadores todos que votaram a favor e também incentivaram. A gente vai começar esse trabalho até, Gabriela, quando a gente começar, vou convidar você para participar lá da nossa inauguração simbólica, né? A gente vai tentar organizar alguma coisa para inaugurar e chamar. Quero pedir a cobertura do Fala BP, se vocês puderem participar com a gente, para divulgar para o maior número possível de mulheres, para a gente começar a colocar esse debate mais amplo e ter ali dentro da Câmara de Vereadores uma estrutura, uma voz para fazer as articulações e cobrar políticas públicas. Muito bem. Gabriela, você tem agora, bem direto agora, você tem algum interesse, alguma ideia de algum dia você enveredar por esse lado da política? Sinceramente, eu não sei, porque assim, eu gosto, como eu disse antes, né, eu gosto bastante de pesquisar e lidar com dados e fatos. E eu acho que a política é um âmbito muito complexo. É interessante, porém complexo. Mais pessoas, mais mulheres, tanto mulheres quanto jovens em geral, devem procurar saber mais sobre, sim. Até porque, como a Kátia e você, a gente vem dizendo sempre, a política está em tudo, né? Tudo é política. Tudo. Então, se a gente disser que não gosta de política, tem alguma coisa errada, porque você não precisa gostar, mas tem que entender, no mínimo, né? Mas eu ainda não tenho ideia, não sei se pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu ainda não sei responder essa pergunta exatamente. Ainda está pensando sobre, mas pera. Nós estamos incentivando. Diretora, outra coisa, a senhora não acha que tinha que ter, por exemplo, algum tipo de, não é curso, algum tipo de programa que desmistificasse essa coisa de política, uma coisa... lógico, todo mundo sabe que tudo que é inter-relação pessoal sempre tem aquela coisa de um derruba o outro, empurra, então na política não seria diferente. Na política é um pouquinho mais exacerbado porque tem partido, o cara tem essa busca por poder. Mas não deveria, por exemplo, a Câmara Municipal fazer um programa, por exemplo, específico para as mulheres ou para as minorias, porque a gente está falando de mulheres, mas existem outras minorias que também têm que ingressar na Câmara, como LGBT, tem mais presença na Câmara. Tem assim um tipo de, não um curso, mas um tipo de... para mostrar para a mulher qual é o caminho que ela tem que seguir para virar uma política. Lógico, mostrar as dificuldades que vai ter, porque nem tudo são flores, mas um tipo de incentivo, porque eu vejo, a gente fica assim, as mulheres, está faltando mulheres e tal, mas eu não vejo nada prático, assim, olha, começou lá na Câmara Municipal um trabalho para valor e para, sei lá, mostrar para as mulheres, quebrar essa coisa que é da dificuldade que a mulher tem. Lógico, explicar que vai ter dificuldade, mas tirar essa coisa que, como a Gabriela falou, uma coisa perigosa para a mulher, que ela vai se sentir oprimida ali. Então não está faltando um tipo de, vamos dizer assim, um programa de mais de... Lógico, os homens não interessam, teriam que partir das mulheres, né? Esse tipo de ação. Poderia ter aqui no âmbito da Câmara Municipal, vai começar a ter a partir da Procuradoria da Mulher, né? A gente pensa em fazer esse incentivo e pensar em instrumentos para que a gente consiga trazer mais mulheres para os espaços da política. Essa vai ser uma dos objetivos da Procuradoria da Mulher. Mas os partidos têm essa atribuição de fazer, pena que não faz, né? Mas isso era uma atribuição dos partidos políticos de fazerem esses programas de mentoria, de maior participação, de capacitação, mas já que não fazem, porque geralmente os partidos são chefiados por homens, né? E acabam, a questão das mulheres fica relegada em segundo plano. Por isso que quando a gente chega no poder, por exemplo, no meu caso, eu cheguei a ocupar um espaço, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para puxar mais mulheres, porque eu estou aqui
né, cada vez que uma mulher chega, ela tem que pegar outra. E aí que vai pegando outra e vai pegando outra. Porque se a gente for esperar que os homens tenham a iniciativa de fazer, a gente pode ficar demorando muito, né? Não é prioritário. Então, para mim, aumentar a participação das mulheres na política é prioritário porque eu sei como como traz malefícios para nós mulheres na sociedade não estarmos representadas, porque as políticas públicas que nos afetam não são pensadas. Por exemplo, nós mulheres, a gente acaba ficando nessa divisão desigual de tarefas domésticas. A gente acaba ficando com o trabalho de cuidado, com o trabalho de cuidar da casa, cuidar do filho e cuidar de tudo. Pra gente é importante que tenham creches em horário integral, mais creches. Por quê? Porque aí a gente consegue deixar nossos filhos sob o cuidado do Estado e poder avançar na carreira, trabalhar, entrar no mercado de trabalho. E se não tiver mulheres ocupando um espaço onde tome essas decisões, quem vai pensar que creche é importante? Porque afeta? Não, não afeta. Então, é por essas e outras que as mulheres têm que ocupar espaço e outro, pela própria aprimoramento da democracia. Como o Ezequiel colocou, nós mulheres somos mais da metade do eleitorado do país. Por que a gente só é 12%, 13%? Acho que no Congresso a gente está um percentual maior. Mas por que a gente só é 13% nas câmaras municipais? E tem alguma coisa errada nisso. Essa distorção a gente precisa resolver. E é por isso que as ações afirmativas são importantes. Então, o que a senhora está falando, então, a luta da mulher na política começa bem antes, então. Começa ali em ter facilidade de creche e de conseguir adaptar o horário dela. Então, não é uma coisa simplesmente, não, está faltando mulher na política porque elas não querem vir para a política. Então, na verdade, a gente precisa tomar algumas ações, várias ações para facilitar a vida da mulher. E tirar as barreiras, tirar os obstáculos. No geral, que daí automaticamente vai sobrar tempo para a mulher ir para a política, claro. É isso? Com certeza, Elias. É esse o raciocínio mesmo. A gente precisa. Numa corrida, tem até uma charge muito interessante que mostra como uma mulher e um homem numa pista de corrida, de atletismo. E aí o homem vai sem nada na frente, e na frente da mulher tem várias, sabe? Aquelas barreiras de pular. Essa é a trajetória da mulher na sociedade. Para ela chegar no lugar, ela tem que se esforçar o dobro ou o triplo do homem, para conseguir atingir o mesmo espaço. Até no próprio, isso na política e também no mercado de trabalho. Não sei se você já se candidatou a vagas no mercado de trabalho, é sempre a mesma pergunta. Você tem filho? Tenho. E se seu filho ficar doente, como é que você vai fazer? É sempre essa pergunta. E quando um homem vai fazer entrevista para o trabalho, ninguém pergunta se ele tem filho, se ele tem com quem deixar. Porque na sociedade acha que quem tem que cuidar do filho é a mulher e o homem tem que ficar lá tranquilo. Não, isso tem que mudar. As tarefas têm que ser divididas de forma igualitária. É para isso que a gente luta. Tem mais comentário aqui. O Ezequiel está falando que o Brasil ocupa terceiro lugar no ranking mundial da representatividade da mulher. Peraí, tem mais uma pergunta aqui, mas antes o Daniel Califa do BPM está mandando boa noite. O Abraham Brito, o Brito do Sindicato dos Servidores, presidente, está mandando boa noite pra gente também. A Lilion falou que vocês estão maravilhosas. Como é que é? Quanta classe, postura e inteligência. Parabéns, meninas. Pergunta para a vereadora Kátia Mick se Barra do Piraí tem Conselho das Mulheres. Quero mandar um abraço para todo mundo, pro Brito, pro Daniel, adoro ele. O Daniel é um cara fantástico, escreve cada texto que eu acho assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele é inteligentíssimo, cara fera. Em Barra do Piraí tem o Conselho da Mulher, ficou um tempo assim, em inatividade, mas agora eles retornaram. Teve uma reunião no mês passado, até estava na minha agenda, eu não consegui, acho que eu tive alguma coisa de última hora que eu não consegui comparecer, mas estou em contato com a nova presidente e eu vou na próxima para poder. Eles estão criando um plano de ação, né, para o conselho. Então, até se Gabriela, se você puder ir comigo, eu vou te chamar para ir, para a gente incentivar o conselho, fortalecer o conselho, que ele é muito importante, porque a atribuição do Conselho da Mulher é cobrar o município, né, eu também tenho essa atribuição lá na Câmara, cobrar o município políticas públicas voltadas para a mulher. E a gente precisa se fortalecer, porque é mais alguém, mais uma voz lutando pelas mulheres no município. Eu notei quando na manifestação dos funcionários públicos com relação à reposição salarial,
que tinha, eu não sei se foi uma percepção minha, mas tinha assim, um número muito maior de mulheres do que de homens. Vocês também perceberam isso? Com E, certeza. Gabriel, você percebeu isso na manifestação? Com certeza. Porque é engraçado que na hora de manifestar, ir para a rua para defender algum tipo de interesse da classe, eu vejo que as mulheres são mais efetivas em ir lá para a rua, em batalhar, e nessa hora o homem parece que fica meio assim, não quer se expor, tal. Vocês notaram isso também, Gabriela, nessa Com manifestação? certeza. Eu acho que tem tudo a ver com o que a Kátia também estava falando desde o começo da live, né? Como, nesse caso, a mulher que toma conta das contas, como ela sabe o que tem que fazer, quando começa a afetar diretamente no bolso, aí eu acho que ela se vê na obrigação de sair, manifestar e ir lá e reivindicar os direitos dela. Então, acho que é por isso. E também eu venho vendo muito isso, né? Na hora de, como você falou, na hora de falar, bater, gritar e pedir, as mulheres têm bem mais voz do que os homens. Eles preferem ficar, não, vou ficar aqui no meu cantinho, deixa que elas resolvem lá, que uma hora vai resolver. Então, acho que tem tudo muito ligado à casa também, né? Porque, afinal de contas, não são todas, mas é a maioria. É elas que tomam conta das contas de casa, que sabe quanto que gasta no quê e aonde. Então, acho que pega também nesse ponto, né? Vereador, agora a gente vai tentar mudar um pouquinho eu queria evitar um pouco de política, né? Não evitar a política, como a Gabriela falou, é impossível, mas eu queria. Vamos tocar nesse assunto, que a gente tocou no assunto do funcionalismo público que não recebe o repasse. Eu fiquei pensando, né? Qual é o interesse do executivo em, vamos dizer assim, extorquir o funcionário público, acabar com a moral do funcionário público, com incentivo? Eu fiquei pensando. Porque qual que seria a vantagem do executivo com isso, né? Acabar com o serviço público. Aí eu estive pensando, se eu estiver errado, a senhora me corrige, também queria a opinião da senhora, não é uma política deliberada para você poder depois começar a contratar empresa para tudo? Eu vejo que a gente já frequentou alguns municípios, e os municípios, por exemplo, do interior de São Paulo, eles mantêm algumas coisas básicas na mão da prefeitura. Por exemplo, tem a empresa que varre rua, mas eles têm 4, 5 funcionários da prefeitura que também fazem esse trabalho. Se no caso a empresa falir, quebrar, eles continuam. Máquinas, por exemplo, maquinário, a prefeitura de Engenheiro Coelho, que a gente estava, tem Patrol. Aqui a gente está notando uma coisa, que tem empresa para tudo, para tudo. E minha percepção agora é que o executivo quer fazer a mesma coisa com o funcionário público. Quer acabar com a carreira do funcionário público para começar a colocar empresas terceirizadas na mão de obra da prefeitura, tipo como merendeiras, essas coisas. Essa percepção é errada minha? O que a senhora notou com isso? O que a senhora acha disso? Que o atual governo não valoriza o servidor público, isso está muito nítido, né? Nem precisa, eu não sei qual é a razão que motiva direcionar a política, né, a gestão dessa maneira. Mas que aqui em Barra do Piraí a desvalorização do servidor é uma constante, sim, que já são 6 anos sem recomposição salarial, sem o reajuste, né, que é só a correção da inflação. Então, o servidor público em Barra do Piraí já perdeu mais de 30% do poder de compra no acumulado desses 6 anos. Mas se é algo deliberado, pode ser. Eu não posso te afirmar com absoluta certeza. Mas o movimento da administração pública deveria ser exatamente o oposto, porque o servidor público é que movimenta toda essa máquina e faz com que a gente tenha mais eficiência. Porque quando o servidor público ele é valorizado, ele tem um plano de carreira, esse é um gasto, não é um gasto de dinheiro que é jogado fora, é um investimento da própria máquina pública. Para mim, a minha maneira de ver é contrário de muitos políticos que enxergam no servidor alguém que não gosta de trabalhar, que é um empecilho para a administração. Eu não vejo assim, eu vejo que o servidor deve ser valorizado para que ele produza mais, para que ele faça um trabalho melhor e que preste serviço de qualidade para o cidadão, né, que paga o salário do servidor. Mas que nessa gestão não é isso que a gente vê. Outra coisa que eu presto atenção, que eu estou notando, quando a gente fala em servidor público, parece especificamente que aquela pessoa que fica ali no balcão, maltratando as pessoas que vão lá. Então ninguém pensa, por exemplo, que o professor
é um servidor público, a merendeira é um servidor público, o cara que é o inspetor de aluno é um servidor público. Então eu não consigo entender, por exemplo, quando a prefeitura não fortalece o servidor público, no caso dos professores. Porque o futuro da cidade, o futuro do município e do cidadão está na mão dos professores. Todos nós estamos aqui, independente de cada um que se formou em alguma coisa, todo mundo teve professor. Até o outro dia eu estava vendo, acho que nessa Dinamarca, que são as mulheres que comandam lá, alguém perguntou, mas primeira-ministra, eu como político, a professora ganha mais do que eu como político? Ela falou, lógico, porque você pode ser político hoje, mas um dia você aprendeu com algum professor. Então um professor, acho que é na Finlândia, ganha 3 vezes mais do que ganha um político. E aqui no Brasil eu não vejo isso. E ainda vamos falar assim, coloca todos os servidores públicos numa panela só. É lógico que existem servidores públicos que maltratam quem vai lá. A gente tem até que nem pode culpá-lo, porque às vezes ele está com problema de atraso, como a senhora disse, não recebe aumento e já pegou empréstimos, né, que é muito comum agora, está endividado, e ele não tem uma válvula de escape e acaba tratando mal o contribuinte. Mas a senhora não acha que também que falta um pouco de divulgação de quem são esses funcionários públicos? Alguém mostrar, por exemplo, funcionário público é uma pessoa normal, uma pessoa que tem, como a Gabriela falou, principalmente as mulheres, né, elas sentem no bolso, né, a falta de... Agora o custo de vida está muito alto, a inflação subindo, e ela sente no bolso, por isso que ela fica incentivada. Então não tinha que fazer um programa para explicar. O funcionário, todo mundo é funcionário público, não que o professor merece mais, eu acho que merece mais, o professor merece mais porque as condições de trabalho dele é sempre difícil lidar com pessoas. Mas desmistificar essa coisa do funcionário público vagabundo. Deveria sim, porque ter pessoas que não gostam de trabalhar no serviço público, para mim, é exceção, não a regra. Em todas as categorias, todas as classes profissionais, tem os que são bons e os que são ruins. Isso é assim mesmo. Mas no serviço público, a gente não pode dizer que, de uma maneira geral, os servidores não gostam de trabalhar. Pode ser que agora estejam bastante desmotivados, sim, pela desvalorização constante que eles vêm sofrendo, né? No caso aqui de Barra do Piraí, eu vejo que os servidores, além de estarem desvalorizados, eles acabam se sentindo um pouco acuados, até mesmo de lutar pelo próprio direito, assim, com muito medo de sofrer represálias, ser transferido para outro setor, um setor talvez muito longe de onde ele mora, coisa que já aconteceu diversas vezes. E aí isso acaba deixando o servidor acuado e desmotivado, e isso acaba refletindo no cidadão, né? No contribuinte que busca um serviço público. Até no caso mais grave, que as consequências vão ser piores, vai ser na classe do magistério, porque já é desmotivado e aí chega na sala de aula uma função importantíssima que o professor desempenha, que é educar, levar conhecimento para um aluno que já vem com dificuldade de casa no ensino público, e aquilo vai refletir, a gente vai indo num ciclo assim, vicioso, numa bola de neve que leva ao atraso, né? A perpetuação do atraso e até o retrocesso. E por isso que escolhas políticas como essa, de não valorizar o professor, de deixar de dar o reajuste, não é aumento não, é reajuste que é previsto na Constituição, um direito, é usurpar o direito no servidor, a verdade é essa. E esse tipo de escolha traz prejuízos, consequências que a gente vai ver ao longo do tempo. De repente a gente não está vendo agora, a gente começa a ver agora, mas o que a gente vai conseguir ver mesmo os resultados é depois de alguns anos. Até principalmente na questão dos alunos, né, da educação, na nova geração que está se formando, e também Desculpa. E afeta os professores. A grande maioria do corpo dos professores do magistério é formada de mulheres. Então, são mulheres que estão sendo prejudicadas, que não são valorizadas. Barra do Piraí é um dos municípios da região com as menores remunerações. Então, o professor está sempre fazendo concurso para outro município. Então, quando é chamado, então tem muita rotatividade aqui. Quando é chamado, o professor ele prefere trabalhar em Vassouras, prefere trabalhar em Barra Mansa. Sai daqui de Barra do Piraí, pede exoneração para trabalhar em outro lugar. Bom, começou um monte de gente a comentar aqui, tenho que interromper vocês mais uma vez. Gente, Lilion mandou 75 estrelinhas, agradeceu o Elias aí por lembrar dos nossos queridos educadores, me sinto muito representada, passou por um professor, falou tudo. Ezequiel da Silva, serviços essenciais têm que ficar na atuação do executivo. Pelos levantamentos em Barra do Piraí, está terceirizando quase tudo, isso é muito perigoso.
Se todas as empresas contratadas, contratos vencerem ao mesmo tempo e não forem renovados, a cidade vai sofrer com a falta de serviços essenciais. É assim como disse o Ian, a empresa Stanled é terceirizada e é denominada da cidade, tá escrito entre aspas aí. Dona Kátia Winter mandando aí, infelizmente vivemos em uma sociedade machista. O Ezequiel mandou 75 estrelas também. Kátia Mick, existe previsão de concurso público na cidade? Eu vou pedir para você segurar essa resposta rapidinho, para eu colocar uma vinhetinha só para a Gabriela sair dali. Um minutinho, pessoal, a gente volta em 2 minutos. A Gabriela está um pouco resfriada, ela não pode ficar até o final. Foi bom. Áudio. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui agora, eu estou aqui substituindo a Gabriela, essa troca não foi uma coisa assim muito, né, do ponto de vista visual, mas estamos aqui para... A Gabriela está fazendo um sacrifício aqui para aparecer na live, que a gente já tinha combinado, mas eu vou continuar aqui. Inclusive, falou ali de uma empresa chamada Statler. A pergunta é previsão de concurso público. Isso. Quem vai responder então é a vereadora, se tem previsão, se a senhora está sabendo alguma coisa, previsão do concurso público. E já emendando em outra coisa, então quer dizer que cada vez que tem um concurso público numa cidade perto de Barra do Piraí, Barra do Piraí perde um professor. Sim, perde muito. A rotatividade de professores é alta por isso. Está sempre indo para outros municípios. E a senhora tem alguma coisa, sabe? Não tem previsão por agora para concurso público. Estava previsto um processo seletivo para contratação de alguns profissionais, como assistente de creche, mediadores para trabalhar com autistas nas escolas, merendeira também. Acho que vai ter também um processo seletivo para agentes de saúde, acho que já está para sair. Então, não concurso, mas o processo seletivo. Voltando no assunto de educadores, porque o Pedro sabe que a gente fez um trabalho em São Paulo durante 4 anos, com ciência, no caso específico com astronomia. Então nós frequentamos escola, atendemos mais de 15 mil alunos e tivemos essa relação com as professoras. Com os professores. E o que nós notamos também? Que precisa uma política de melhor, de incentivo para os professores procurarem se aperfeiçoarem, melhorar. Então, cursos, incentivos mesmo, assim, por exemplo, quem fizer um curso ganha alguma coisa a mais. Só não acho que está faltando esse tipo de política com relação aos professores. E outra coisa, é interessante, eu pelo menos penso isso, como que o executivo não valoriza o trabalho do professor e de repente compra tablet para o aluno. Não é uma coisa assim meio louca, quer dizer, ele está preocupado, não está preocupado diretamente com o ensino dos alunos, mas está preocupado em fazer uma média, doando o tablet para quem não sabe a matemática primária, vamos dizer assim. Sim, Elias. Em relação... a primeira pergunta foi do programa de incentivo. O município de Barra do Piraí, pelo que eu já apurei e conversei com os professores, o município, nessa parte, a gente pode dizer que acontece. Tem, sim, programas de capacitação, de qualificação, esses programas têm constante. Só que fica por aí, só na qualificação que o professor vai acessar e poder ter acesso a esse conhecimento e melhorar o seu trabalho. Só que ele não recebe nenhum tipo de benefício
por estar se capacitando, se qualificando. Os professores tinham o Estatuto do Magistério, que era do ano de 91, e com a criação do plano de cargos e salários, que foi votado no ano passado na Câmara, que inclusive eu votei contra, após todas as minhas emendas terem sido rejeitadas, porque o plano é um plano muito ruim, com as emendas poderiam ficar menos pior, mas ainda ia continuar ruim. No final, acabei votando contra o plano por entender que é ruim, tanto para o professor como para o servidor de maneira geral. Os professores foram tirados desse Estatuto do Magistério, que era um plano específico dele, que previa especificidade, que previa a graduação, mudança de nível por questão de qualificação, mestrado, doutorado e tudo mais, para entrar no plano de carreira geral, que não tem nenhuma previsão de melhoria de salário se você se qualifica. Então, o servidor não tem nenhum estímulo para qualificação. Isso foi o absurdo dos absurdos colocar os professores nesse plano geral de cargos e salários. É mais um desestímulo para o professor se qualificar. Isso e essa ação, essa proposta, esse plano de cargos e salários contrariou inclusive o Plano Municipal de Educação, que previa o contrário, criar um plano de salários próprio para os professores, porque aquele de 91 já era defasado, além de ser defasado, o município também não cumpria. Para os professores conseguirem enquadramento só na justiça. Então, isso tudo vai afetando a educação pública municipal. Barra do Piraí, nos últimos dados do IDEB, mostrou que os nossos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental só 10% deles têm proficiência em português e matemática. Os nossos alunos estão se formando sem saber, como analfabetos funcionais, não sabem as operações básicas da matemática e não sabem interpretar textos. E isso é uma coisa gravíssima. O nosso município, Barra do Piraí, deveria estar se preocupando com isso. Esse deveria ser a preocupação principal e todos os esforços voltados para a gente diminuir essa defasagem. O que a gente vai fazer para superar isso? E Elias, o que mais me causa preocupação é que esse dado que eu estou te falando foi anterior à pandemia, de 2019. Imagina quando vierem os dados do pós-pandemia, que as crianças ficaram 2 anos fora da escola. Inclusive já começou a surgir alguns dados aí assustadores que não só as crianças do primário, mas alunos que estão saindo que teoricamente tinha que ir para a faculdade, analfabetos funcionais, principalmente nessa parte de interpretação de texto e a matemática, em si. E eu estava vendo também que não tem incentivo, então existem muitos professores aposentando, que já senhoras principalmente, e eu não estou vendo reposição no mesmo nível. Assim, uma professora, nossa, aquela professora era ótima, todo mundo gostava, fazia um trabalho legal. De repente, ela aposentou e a outra pessoa que entrou já entrou desmotivada, já entrou já reclamando do salário e tal. E a prefeitura não dá incentivo para a carreira. Qual que é a dificuldade, por exemplo, do executivo em trabalhar na educação? Sendo que eu estava vendo agora, até eu estava vendo o anexo que o Ezequiel me mandou, é uma das áreas que mais tem dinheiro. O Fundeb mandou, a senhora viu ali, só numa por cima, assim, uma coisa, 38 milhões do Fundeb. Então tem muito dinheiro, muito dinheiro. O que falta a gestão? Por que eles não dão incentivo e não vê esse lado com mais, vamos dizer assim, com mais paixão? Vontade política, porque qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer político sabe que o desenvolvimento de uma sociedade, ele só vem a partir da educação. Isso chega até a ser lugar comum a gente falar isso. Só que o interesse da maioria dos políticos não é fazer com que a sociedade evolua, que as pessoas tenham conhecimento, porque o conhecimento você sabe que é perigoso, né, Elias? Que quanto mais conhecimento você tem, mais você vai contestar, mais você vai brigar, mais você vai questionar. E quando você começa a questionar, você desafia o interesse de alguém que já está dominando, que tem algum poder. Então, os movimentos que a gente vê na maior parte dos municípios, na política, é deixar a educação como está. Por mais que se destine investimentos que são obrigatórios, né, que é 25%, para a educação, gerido de tal forma que a gente não consegue melhorias efetivas na qualidade do ensino. Para mim, eu vejo a política como espaço de transformação social, de mudança. Para mim, todos os esforços deveriam ir para a educação pública.
para que as pessoas questionem sim, e que consiga que seja um município melhor, né, para que as pessoas tenham mais qualificação, que a gente consiga criar um ambiente social para que dê oportunidade para todos, que os barrenses queiram ficar aqui ou sair para o mundo, mas já sair preparados, né? Para mim, a educação pública deveria ser a prioridade das prioridades em qualquer município. Aqui em Barra do Piraí, então, nem se fala, já que a gente tem um índice de avaliação muito baixo. O que eu acho muito interessante que a senhora falou, que tem muito dinheiro para a educação, muito. E na hora de escolher secretário, todo mundo quer ser secretário da educação, justamente por causa dessa quantidade de verba. Só que parece que quando chega lá, o cara não tem atribuições, vamos dizer assim, ele não sabe nada de educação. Ele só entrou porque é uma pasta que tem muito dinheiro. Eu lembro da época do Fernando Henrique Cardoso, ele começou a mandar, assim, o dinheiro saía do MEC. Quando chegava na escola, já tinha ficado metade para o caminho, mais da metade. E ainda chegava na escola, o diretor usava mal. Aí ele começou a depositar, o Fernando Cardoso, depositar dinheiro na conta da Associação de Pais e Mestres. De uma época. Ao invés de mandar verba, porque ele tentou mandar para a escola, não chegava, tentou botar a diretora também desviava a verba. E, na verdade, ele fez esse teste. Se eu quiser que chegue no aluno, eu vou mandar direto para a associação do coisa. Então você não acha que o governo federal devia amarrar mais as verbas, não deixar assim muito dinheiro na mão de pessoas que podem escolher o que fazer? Por exemplo, ao invés de incentivo de comprar carteira para os alunos sentar, compra tablet. O dizer ser mais amarrado, esse dinheiro é para isso, esse é para isso, esse é para isso. Mas eu quero comprar tablet. Não, depois que você colocar a carteira, depois que você der curso para os professores, aí sim você vai comprar tablet. O governo federal também não é culpado de soltar esse puta monte de dinheiro para a prefeitura e deixar eles fazerem o que quiserem com o dinheiro? Não vejo que o governo federal seja culpado exatamente por isso. Ele é culpado por várias outras questões de educação pública, né? Mas não é essa questão estrutural, mesmo de direcionamento de campanha, porque lá na legislação que rege a educação pública tem diretrizes que determinam isso, né? O que é prioritário, o que deve ser investido. Tem os fundos específicos, o fundo para o transporte escolar, o fundo para a merenda, o fundo para a educação básica. E aí, assim, a gente não dá para engessar, amarrar de uma tal maneira que quem está gerindo aqui, no caso, o prefeito e o secretário de educação não consiga ter a liberdade, afinal de contas a população votou nele para isso, para que ele tenha a liberdade de fazer as escolhas corretas. Nem sempre essas escolhas corretas são feitas, mas a gente não consegue amarrar tanto, porque se você analisar a legislação brasileira, todos os mecanismos já estão previstos, tem lei para tudo, só que a gente consegue burlar todas as leis, né, na prática. E isso é uma coisa que a gente tem que combater. Como? É o quê? É a sociedade que é assim, é o brasileiro que é assim, é o barrense que é assim. A gente está escolhendo errado os políticos. Como que a gente vai mudar isso? Talvez algum tempo. Quando a gente conseguir furar essa bolha, quando chegar, ocupar os espaços de poder, pessoas que sejam realmente compromissadas com a sociedade, que não vejam a política como espaço de poder ou de oportunidade para ganhar e roubar dinheiro, mas como um lugar onde você decide para a sociedade que você vive, para transformar vidas. Minha esperança é que isso aconteça. Bom, então, de acordo com a gente dessa conversa, a gente só chegou numa conclusão, que a única coisa de melhorar a educação, a saúde, é melhorando quem? Os políticos. Uhum. Então, depois de toda essa conversa, chegamos na conclusão que o defeitinho está no político. Então, a hora que nós temos que trabalhar primeiro para colocar mais mulheres por causa da sensibilidade. Não que não existem mulheres também que vão fazer atrapalhada, que isso vai, mas são menos. E tem mais sensibilidade. Então a gente tem que mudar o político. Então, prestar muita atenção em quem você vai votar. Então, presta muita atenção, saiba o currículo, qual é o interesse desse cara, se ele realmente é uma pessoa que pensa na educação, ou se ele só pensa em asfaltar a rua ou colocar, entendeu? Então, pessoal, nós estamos aqui já chegando já no final da nossa live. Vou agradecer aqui a presença ilustre da vereadora, a presença da Gabriela, que fez o sacrifício aqui, ficou aqui na frente um pouco, está ali sentado agora. E o Pedro também, que está ali na técnica. Tem alguma coisa para falar aí, Pedro? Alguma pergunta? Eu queria agradecer a presença, a participação de todos vocês, as pessoas que apoiaram aí, fazendo a doação das estrelinhas.
todas as mulheres que participaram, Dona Kátia, Dona Ana, Dona Jaqueline, Dona Lívia, muito obrigado. Todos os rapazes também que estão aí nos assistindo, os senhores Ezequiel, Lian, o Brito, me desculpe aí se esqueci o nome de alguém. E quero dizer para você, deixar um espaço para a Kátia, lógico, né, agora no final, quiser deixar as considerações finais dela, falar sobre alguma coisa, fica à vontade, o espaço é seu. Obrigada. Eu primeiro quero agradecer a vocês do Fala BP, Elias, Pedro, Gabriela, por mais essa oportunidade, mais uma vez estar aqui ocupando esse espaço tão importante, com tanta visibilidade que vocês têm. Então, estou muito grata por estar aqui participando. E quero dizer, a gente, finalizando aqui falando sobre a questão das mulheres, teve um estudo da Fundação Getúlio Vargas que mostrou que quando as mulheres chegam a ocupar cargos de prefeita, isso tem um resultado, um estímulo isso faz com que mais meninas, adolescentes, queiram se alistar para votar, fazer o alistamento eleitoral e elas ficam mais propensas a entrar para a vida pública, né? Quando tem esse exemplo positivo de mulheres que ocupam esse espaço. E também nós mulheres, a gente tem uma qualidade, nós, com a nossa característica, nós somos muito mais empáticas, mais colaborativas, a gente tem um olhar mais solidário para as coisas. Então, quando a gente ocupa cargos importantes, como no legislativo, no executivo, prefeitura, governos, a gente consegue alocar melhor os recursos públicos de forma com que a sociedade fique mais igualitária, né? A gente pensa em setores, em lugares onde geralmente ficam esquecidos. E quero dizer também, Elias, que geralmente quando se vê mulheres na política, alguns políticos, principalmente, aquela ali só sabe falar sobre violência doméstica contra a mulher, aquela ali só luta pela mulher. Não, nós mulheres, a gente sabe falar sobre economia, a gente entende dados econômicos, a gente entende sobre orçamento público, a gente sabe falar sobre tributário, a gente sabe falar sobre arrecadação, a gente sabe falar tudo, e além de a gente ter esse conhecimento, que a maioria das mulheres que eu conheço na política, elas entram na política não se aventurando não, tá, Elias? Elas estudam, conhecem os dados do município e todas as propostas que elas fazem são baseadas em dados e evidências para que a política seja realmente efetiva. Então, ter mulheres na política é importante, só traz benefícios, não só para as mulheres, mas para a sociedade. Eu, aproveitando aqui, convido as mulheres a quererem participar mais. Meu gabinete fica aberto a qualquer mulher que tenha interesse em entrar para política partidária, e ingressar em cargos eletivos, participar de eleição. Eu estou aqui, meu gabinete está à disposição para apoiar e ensinar toda a experiência que eu tenho e ajudar em tudo que for preciso. Muito bem, então a gente vai se despedindo aqui, agradecendo a paciência e a colaboração de quem assistiu. E só lembrando uma coisa também em relação às mulheres, essa semana aqui, na Suprema Corte Americana, pela primeira vez, assumiu uma juíza mulher e negra. Então, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, eu acho que na história do mundo onde existe Suprema Corte, uma mulher assumiu uma mulher negra. Então, outra coisa que eu queria dizer para vocês, se vocês quiserem outra live a respeito disso, mande sugestões para a gente, mande perguntas, que a gente vai trabalhar em cima e voltar com essa live a respeito das mulheres na política, mulher no trabalho, assédio sexual, assédio moral e essas outras coisas, Lei Maria da Penha. Então, o que vocês tiverem interesse, manda a pergunta para o portal, a gente vai fazer um balanço e, se for o caso, voltaremos novamente com a vereadora, com a Kátia, com a Gabriela, e também convidando mais uma outra mulher, uma professora, uma negra, alguma coisa, uma pessoa que represente uma outra tipo. Eu não gosto muito de trazer pessoas assim, vamos convidar uma negra, porque dá a impressão que a gente já está discriminando. Porque hoje em dia ficou tão essa coisa da discriminação, que a gente fica até meio sem jeito, às vezes, de tratar a coisa. Será que a gente não está discriminando, se a gente não está caindo? Então, mande sugestões, mande perguntas e que a gente vai fazer um outro programa nessa linha das mulheres, mulher na política, e é isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que colaborou, e agradecer aqui a Gabriela que fez esse sacrifício, o Pedro que está ali na técnica, e a vereadora que disponibilizou esse tempo super corrido, que quem conhece a vereadora sabe que a agenda dela é
Nossa, uma agenda assim, muito corrida, porque ela faz 3 turnos, é vereadora, trabalha como advogado e é mãe. Então, pessoal, boa noite a todos e até a próxima.